Futebol é paixão nacional? Isso todo mundo sabe. Existem várias modalidades desse esporte. Futebol de areia, futebol de campo, futsal, entre tantas outras formas de, vamos dizer assim, apreciar esse jogo. E uma delas a gente mostra hoje, que é o futebol de botão. Então, não sai daí e acompanhe o alternativo. Aproveitar esse início de jogo aí para conversar com o Alfredo e com o Marion, que, bom, pelo que vocês estão vendo aqui, são dois colorados que, além dessa paixão em comum por esse time, tem também a paixão pelo futebol de botão. Tudo bem, Alfredo? Tudo bem. Me diz uma coisa, como é que surgiu, pra gente dar fazer quem tá em casa entender um pouco a respeito desse esporte, como é que surgiu o futebol de botão, essa prática que, pelo visto, vocês curtem um monte? Bastante. Pelo que eu tenho notícia, o futebol de botão começou já no início do século passado. E dizem até que foi aqui na América do Sul. E o nome futebol de botão começou exatamente porque se jogava inicialmente com grandes botões de roupas, né? E aos poucos foi modernizando até ficar os modos como são atualmente. E o botão, atualmente, não é mais chamado futebol de botão. Hoje em dia ele é chamado oficialmente futebol de mesa. E existem várias modalidades, várias regras, inclusive, e que podem ser jogadas. O pessoal da minha época, que hoje teria entre 30 e 40 anos de idade, eu acho que praticamente todos jogavam, né? E eu tenho certeza que muitos ainda têm vontade de jogar. Então basta ter a vontade de jogar e recomeçar, que foi o que a gente fez. Dá para explicar um pouquinho das regras pra gente, Marion? Começo perguntando pra ti, vocês dois vão se ajudando de repente em relação a isso. Como é que funciona o futebol de mesa, então, né, popularmente conhecido como futebol de botão, para quem gostaria de jogar? Assim, o básico, o jogador, por exemplo, individualmente, cada botão pode dar no máximo 3 toques na bola. Coletivamente são 12 toques. Desde que você não erre. Se você errar em bola, a bola já passa para o adversário. O chute a gol tem que ser após a linha divisória do meio campo. Tem que passar o meio campo após pode chutar gol. Quando for efetivar o chute a gol também, tem que mandar, tem que avisar, né? Vai a gol, daí ele prepara o goleiro, o adversário prepara o goleiro e daí a gente chuta. É marcado um tempo, a gente determina um tempo ali, tem virado, são 2 tempos também. Bom, Alfredo, e como é que é assim? Existe questão de falta, impedimento, também algumas coisas da regra do futebol comum, né? O esporte conhecido mesmo para o futebol de mesa? Sim, bastante semelhanças existem. É lógico que não dá para fazer, a regra não é totalmente igual, né? Mas, por exemplo, assim, nós temos impedimento, da mesma maneira como é o futebol original. Nós temos faltas, até expulsões. Então, por exemplo, assim, se você bater com o seu jogador no outro jogador sem tocar na bola, é falta. Se você bater em 2 jogadores adversários sem tocar na bola, o jogador é expulso. E é cativante, é muito bom. Tira o estresse assim da gente. É uma pena que a gurizada de hoje em dia não se interessa por isso. Até porque não é divulgado, né? Na época que a gente era pequeno, então a gente chegava uma época que a gente fazia nossos próprios botões. A gente tinha aquelas forminhas de bolo e a gente derretia os plásticos. A gente acabava com os brinquedos da casa, né? Derretia plástico de tudo que é cor e fazia os botões. A gente trocava entre amigos, era muito legal. Dá muita saudade. Na revista Placar, né, antigamente vinha, agora não vem mais. Vinha assim, na penúltima página, se não me engano, sempre vinha um time de botão com os rostos, que nem tem agora aqui, né? Então vinha assim dos times, então também era prazeroso colecionar, também tu montar Trocavos. Né? E eu que me motivou também a voltar a jogar um pouco foi que eu comecei a jogar videogame com meu filho daí, né? Que tem 13 anos, né? Tentei acompanhar ele lá no Winning Eleven, no FIFA Street. Só que não tem condição, né? Tomava sempre 5, 10, 15 a 0. Disse, bom, agora vamos fazer o seguinte, agora tu vai jogar o meu jogo de futebol também, que é o futebol de mesa, né? Bom, daí a coisa reverteu, daí ele tá patinando agora. Mas ele vai aprender, é um guri novo também. Certo. E me diz uma coisa assim, ó, Alfredo, tu és médico, o Marion é bombeiro, o Felipe músico, arquiteto também pelo que eu sei. Aqui tem mais um gremista aqui que a gente não conversou ainda, pelo que eu vi a exceção entre vocês, mas enfim. O sofredor é ele, né? Nós temos que ter alguém pra zoar também, né? Então... E assim, ó, como é que é pra conciliar, por exemplo, primeiro, como é que vocês começaram a jogar e como é que vocês conciliam essa questão de tempo, né, tendo profissões e rotinas também tão diferentes? Acho que quando a gente gosta de alguma coisa, a gente sempre acaba arranjando um tempo, né? A gente dá uma desculpa para aquilo que a gente não quer fazer. Para aquilo que a gente gosta, a gente
tem um motivo e a gente dá um jeito. Então a gente joga fins de semana normalmente, então reúne 3, 4, 5 pessoas, a gente está até pensando em fazer um campeonato um pouco maior. Nas cidades maiores tem grupos, tem grupos grandes de botonistas que se chama, né? E aqui em Cruz Alta está parado, né? Mas eu tenho certeza que muitos contemporâneos nossos assistindo essa reportagem vão se interessar, porque realmente são tempos saudosos e que foram com certeza muito importantes na vida de muitos amigos nossos, que a gente sabe que gostariam de voltar a jogar. Vem cá, deixa eu fazer um contraponto enquanto aproveitar que a bola saiu ali. Acho que ele vai cobrar o quê? Tiro de meta. Vem cá, como é teu nome? João, tu como gremista, como é que te sente jogando no meio de 3 colorados, como é o caso aqui de hoje? Tem aquela coisa de rivalidade, assim, como é que... Sim, quando eles fazem gols, começam a torcer e coisa. Felipe, vem cá, me diz uma coisa. Qual é a técnica aí, tua vez de jogar? Não, mas espera aí, deixa ele me explicar aqui, Alfredo. Qual é que é? Tem alguma técnica especial para movimentar ali o botão e fazer a bola chegar no gol? Olha, eu acho que o ideal para dar mais direção no jogador para bater na bola, eu acho que a maioria que prefere jogar com uma das mãos e a posição da palheta ou da ficha que fique com um ângulo aqui, né? Mais ou menos. Aqui você direciona, tipo aqui eu vou jogar direto na bolinha. Vou tentar fazer um passe para aquele jogador que está do lado. Só que a minha força foi muito nesse caso. Mas é o direcionamento da palheta, fazer com que a bola encubra, você vai dar mais força. Para fazer um passe tem que ser com menos força. Né? Acho que é por aí. Normalmente é com uma das mãos e com essa palheta mais inclinada. Vem cá, os teus colegas aí estavam me contando antes que a tua paixão por esse esporte vem de família. Teu pai joga também, né? O meu pai pratica até hoje o botão de mesa. Ele iniciou em Cruz Alta, hoje ele não mora mais na cidade, mas ele me conta que na época realmente faziam os botões com plástico, faziam as formas, né? E ele chegou a ser, num dos torneios que teve, acho que na década de 70, chegou a participar de torneio, inclusive foi campeão de Cruz Alta aí, num torneio organizado, né? Ele conta essa história. E a gente procura seguir a tradição, até porque eu realmente na minha adolescência joguei muito botão. E até convido aí aos adeptos do esporte aí, quiser, a gente deixa e-mail, telefone, o pessoal entra em contato aí que serão bem-vindos, né? Então, por favor, um e-mail e um telefone para quem tiver interesse, então, em formar uma seleção de Cruz Alta de futebol de mesa, para que entre em contato com você. Bom, eu vou deixar o e-mail do Alfredo, dono da mesa aqui, né? Então... Dono do campinho, literalmente. Dono do campinho, joga sempre com a torcida a favor. Já vamos fundar uma associação, uma liga. roeber@colnet.com.br e o telefone pode ser o meu, 3326-4482, que é meu telefone do escritório lá, mas eu passo o dia lá, podem ligar, serão bem-vindos. Bom, o Alternativo de hoje está encerrando e eu pedi licença para eles aqui para uma mulher tomar conta dessa mesa aqui, né? O futebol de mesa, futebol de botão, como é popularmente conhecido. Vou passar o microfone aqui pro Marion, me despeço de vocês. Será que eu faço um... Forte.